Vocês estão vendo? Tá tudo Tudo, certo? tudo certinho. Tá. Então eu vou falando, se meu microfone der algum problema, vocês me avisam, tá? Que eu não, agora eu não consigo ver o chat mais, né? A apresentação, eu não, o Google Meet não dá pra ver, né? Aí qualquer coisa vocês me interrompem, tá? Bom, então eu vou começar a falar para vocês, né, um pouco sobre o nosso trabalho aqui do Laboratório de Neuroproteômica, que nós estamos avaliando aí os efeitos do coronavírus no cérebro, né? Então, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês, como que eu vim parar aqui estudando agora sobre coronavírus, né? Então, como o professor Alexandre já me apresentou aí, eu sou biomédica, né? Me formei na primeira turma da Unifal. Depois eu fiz mestrado com o professor Alexandre, onde eu tive a oportunidade aí de aprender, ter uma bagagem muito boa aí, criar um pensamento científico muito legal. Depois eu segui para o doutorado na USP em São Paulo, e aí eu tive a oportunidade de fazer o doutorado de sanduíche em Madrid, na Espanha, com um grupo do professor Julián Romero, que eles trabalham com canabinoide e doenças neurodegenerativas. Depois eu fui para um pós-doutoramento na Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto, qual eu fiquei um período muito curto, e depois eu vim para a Unicamp, onde eu estou atualmente, né, fazendo um pós-doutorado aqui no Laboratório de Neuroproteômica. Bom, então, o meu laboratório, né, nós estudamos aí as bases moleculares da esquizofrenia. Esse é meu grupo, né? Ele é chefiado pelo professor Daniel Martins de Souza. O nosso grupo, né? Atualmente nós somos em 15 pessoas, aqui é só algumas pessoas, né? Então eu vou contar para vocês como que começou, né, essa nossa história aí estudar sobre a Covid-19, né? Então, no início da pandemia, eu estava no Instituto DOR, fazendo um treinamento, né, para aprimorar aí a manipulação, né, de células troncos, né, que é uma ferramenta que a gente usa no laboratório. E aí foi quando o professor Daniel, né, anunciou aí para todos nós do grupo que nós teríamos que parar as atividades, né, para a gente, por conta do coronavírus, que a gente teria que parar nossas atividades, né, do laboratório, seguir com as atividades online e interromper, né, nossos projetos, parar todos os nossos projetos, né. E aí, enfim, quando começou a pandemia, né, nós tínhamos reuniões online do grupo e nós começamos uma discussão aí, né, referente aos efeitos, né, os sintomas neurológicos que os pacientes com a Covid-19 apresentavam, né. Então, no começo, a gente teve uma discussão informal, né, contando mais relatos de amigos médicos que têm observado na clínica que os pacientes com Covid apresentam sintomas neurológicos, né, e aí começou a ser mais descrito, né, bem mais descrito, em relação, né, à perda de paladar e à perda de olfato, né, que são funções aí reguladas, né, pelo sistema nervoso central. Então a gente começou essa discussão assim de uma forma mais informal, né, e mais com relatos de amigos médicos, familiares médicos em relação ao que estava acontecendo com os pacientes com a Covid-19, né. E aí a gente começou, né, por uma questão de interesse, né, científico mesmo, ir atrás dos trabalhos, né, que falavam sobre aí os pacientes, sobre os sintomas neurológicos dos pacientes infectados pelo SARS-CoV-2, né? Então, a gente viu, aí a literatura começou a descrever que 30% desses pacientes infectados, eles apresentavam sintomas neurológicos como dor de cabeça, perda de olfato, perda de paladar, encefalopatia, enfim, casos de AVC, confusão mental, problemas cognitivos. Então, tiveram vários trabalhos que começaram a descrever esses sintomas neurológicos, né? E foi aí, então, que o professor Daniel, ele deu o primeiro passo aí, para a gente começar a discutir como que a gente poderia
estudar o efeito do coronavírus no cérebro através, né, das ferramentas que a gente tinha no laboratório para ajudar aí a sociedade, né, para trazer novas informações aí para a sociedade, né. E, e aí a gente começou, então, né, a surgir os questionamentos no grupo, de discussões através dos artigos, né. Então a gente começou a se perguntar, né, o que o coronavírus faz no cérebro, né, a gente começou a querer entender esse processo, né. A gente teve uma discussão, sempre discutiu, né, como que o coronavírus chegava até o cérebro, se ele chegava mesmo, se ele estava presente no cérebro, né? E uma vez ele chegando até o sistema nervoso central, quais seriam aí os danos neurológicos, né, ocasionados pelo novo coronavírus, né? Então começou a surgir esses questionamentos, que eu acredito que sejam os questionamentos de todos os neurocientistas, né? Que a gente começou a se perguntar se o vírus estava realmente presente no cérebro. E aí a gente começou, bom, nós temos ferramentas, né, no laboratório, nós utilizamos modelo in vitro para estudar aí as bases moleculares da esquizofrenia. Então, nós temos células-troncos, né, derivadas de pacientes, tanto pacientes saudáveis como pacientes com esquizofrenia, o quais essas células a gente consegue diferenciá-las aí em astrócito, oligodendrócito e neurônios. E nós temos também uma vasta quantidade de linhagens celulares, né, que a gente consegue aí utilizar como modelo in vitro de doenças neurodegenerativas, doenças psiquiátricas, né? Então a gente falou, bom, a gente tem uma ferramenta valiosa, né, na nossa mão, e a gente, além disso, a gente tem a proteômica, né? A proteômica, ela é uma técnica que ela faz um screen, né? Ela faz uma análise, né, das proteínas que estão alteradas em determinado tecido, ou fluido, ou célula. Então, ela te dá uma tabela, né, com as proteínas que estão alteradas, que estão mais expressas ou menos expressas, além disso, ela também, através das ferramentas de bioinformática, a gente consegue relacionar com outras doenças ou com processos e vias de sinalização, né? Então, por exemplo, ela consegue te falar, olha, essas proteínas que estão mais alteradas estão relacionadas com doenças neurodegenerativas, ou estão relacionadas com câncer, ou estão relacionadas com metabolismo celular. Ela consegue te dar também, agrupar aí as proteínas que estão alteradas, né? Aí, diante disso, a gente falou, bom, nós temos duas ferramentas bem valiosas para estudar, então, os efeitos do coronavírus, e aí foi que a gente começou, então, a participar da Força-Tarefa da Unicamp, que a Força-Tarefa consiste num grupo de pesquisadores, né, que começaram aí, uniram esforços para entender, né, os efeitos do coronavírus, não só no cérebro, mas em vários outros sistemas, né. Esse grupo, né, a gente tem a colaboração com o José Modena, que é o virologista aqui da Unicamp, e ele possui um laboratório nível 3 de segurança. Então, o Zé Modena abriu as portas do laboratório dele para que a gente pudesse, então, começar a estudar aí sobre o coronavírus. E aí a gente conseguiu, então, uma colaboração de mais de 80 pesquisadores da Força Tarefa da Unicamp e também pesquisadores da USP de Ribeirão Preto e da USP de São Paulo e do Instituto DOR. Aí a gente conseguiu fazer aí uma força-tarefa, né, para que a gente conseguisse entender melhor quais eram os efeitos do SARS-CoV-2 aí no cérebro. Bom, então a gente começou, a nossa primeira pergunta, né, foi o que o coronavírus faz no cérebro. Então a gente viu, né, a doutora Clarissa Yassuda e o grupo dela aqui do HC da Unicamp, o grupo dela é o BRAIN, eles fizeram então a ressonância magnética funcional de 81 pacientes que deram positivo aí para o SARS-CoV-2. E eles observaram que esses pacientes apresentaram alterações na espessura cortical, né, que a gente pode ver aqui nas imagens em amarelo, né. Então, ela observou, comparou, né, as imagens desses pacientes com imagens de 145 pacientes saudáveis e ela observou, então, essas alterações na espessura cortical.
Além disso, a doutora Clarice, ela fez os testes, né, neuropsicológicos desses pacientes, e ela observou que esses pacientes apresentaram o aumento do índice de ansiedade, 28% o aumento no índice de ansiedade, o aumento, né, do índice de depressão, e alterações cognitivas, tanto na memória lógica, né, quanto, né, nas funções cognitivas que são observadas por esses testes, TRAIL A e B, né, que são testes bem descritos na literatura, né, para análise aí das funções cognitivas. Então, ela viu que esses pacientes apresentavam, então, alterações, né, na espessura cortical e também alterações no índice de ansiedade, depressão e problemas cognitivos. Aí, diante dessas informações, então, a gente foi tentar entender se essas alterações eram decorrentes aí da presença do vírus no cérebro ou não. E aí a gente conseguiu, através de uma colaboração com o patologista da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, o Alexandre Fabro, ele fez as autópsias dos pacientes via endonasal, e ele conseguiu fazer a autópsia de 26 pacientes. Eu não sei se vocês sabem, mas a autópsia agora nos pacientes com a Covid-19 é bem complicada. Exige uma estrutura de segurança, né, bem controlada, que no Brasil a gente não tem, no mundo também é muito difícil de achar. Então, os patologistas, tanto o Alexandre Fabro quanto o Paulo Saldiva, de São Paulo, eles começaram a desenvolver técnicas para que não houvesse a contaminação, né, que eles não se contaminassem, e que eles conseguissem, então, fazer a retirada aí fazer a autópsia aí de alguns órgãos, né. E para isso eles usam, né, uma pinça própria para autópsia, que eles conseguem tirar pequenos fragmentos aí de alguns órgãos desses pacientes. Bom, aí o que nós fizemos, né, em colaboração com o Thiago Cunha, de Ribeirão Preto, e com o Flávio, nós fizemos uma imunohistoquímica para ver a presença do vírus, e aí nós vimos que desses 26 pacientes, 5 pacientes apresentavam aí o vírus no cérebro, né, apresentaram a marcação para a spike do SARS-CoV-2, que aqui, como vocês podem ver, em verde, né. Então, nós vimos que sim, que o vírus estava presente no cérebro de 5 pacientes, e além disso, nós conseguimos ver aqui essa marcação para a fita dupla do RNA, que está em roxo, e nós conseguimos ver que possivelmente esse vírus se multiplica no cérebro, e esse vírus ele está mais presente nos astrócitos. Então, nós conseguimos ver aqui, nesses 5 casos, né, a presença do vírus, correlacionando com a marcação para GFAP, que é uma marcação para astrócitos. Então, aqui, como vocês podem ver, em vermelho a marcação para astrócito, em verde a marcação aí para spike do SARS-CoV-2, e em roxo, aqui em lilás, a gente consegue ver a marcação da fita dupla do RNA, né? Então, nós vimos, bom, então o vírus está lá, está presente, né, no cérebro de alguns pacientes, não todos, e ele está mais presente nos astrócitos, né? Além disso, a gente fez a carga viral, né, do cérebro desses pacientes, né? Então, a gente viu um aumento aí da carga viral no cérebro desses pacientes também, né, correlacionando aí com a imuno que viu a presença do vírus, né, que marcou o vírus no cérebro. E aí a gente viu que a gente quantificou, né, e viu que realmente o vírus, né, ele está mais presente, muito mais presente nos astrócitos do que no neurônio e do que na microglia, né. Então aqui a gente pode ver também a marcação para neurônio, que é a marcação para NEL-N, que foi feita aí pelo Flávio, que é o pós-doc do laboratório do professor Fernando Cunha e do Thiago Cunha, e ele fez a marcação também aí para microglia, que é a marcação para IBA1, né, que já acho que todo mundo aqui conhece, que é uma marcação clássica, né? E ele não viu tanta correlação dessa marcação com a marcação da spike, né? Tanto no neurônio quanto na microglia, ele não viu, né, tanto essa correlação igual à presença do vírus nos astrócitos, né?
Daí nós seguimos, então, para fazer a parte da proteômica do cérebro desses pacientes, né? Então, a gente teve a ajuda aí do Dr. Paulo Saldiva, que, para quem não conhece, é um dos patologistas, dos melhores patologistas aí do Brasil, assim, podemos falar, né? O Paulo Saldiva, ele coordena, né, a parte de autópsia do HC. Então, no começo da pandemia, né, nós entramos em contato com ele e ele começou a descrever para a gente, né, os sintomas neurológicos que esses pacientes que os pacientes apresentavam e conversas assim mais informais, ele começou a relatar para a gente, falando, olha, vamos investigar que com certeza o vírus está acessando aí, chegando ao cérebro, né? Como ele está chegando, a gente não sabe, né? Mas que provavelmente ele chega até ao cérebro, ele chega. E aí, na análise proteômica, né, do cérebro desses pacientes, que foi feita pelo Vitor, que é o pós-doc aqui do laboratório, nós vimos que as proteínas mais alteradas estavam relacionadas com as proteínas dos astrócitos, né? Então, aí dando um indicativo mais um indicativo que os astrócitos são as células mais afetadas no cérebro desses pacientes aí positivo para SARS-CoV-2. Além disso, nós vimos também alterações relacionadas a doenças neurodegenerativas, né? E também a processos relacionados ao metabolismo celular, como glicólise, metabolismo de piruvato, metabolismo de carbono, o ciclo TCA. Então, a gente viu várias aqui que a gente pode ver, né? Eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse. Enfim, aqui na parte esquerda a gente viu, né, todos os processos relacionados aí a metabolismo celular e a doenças neurodegenerativas, né? Então, diante, né, desses dados de proteômica, nós decidimos então partir para os modelos in vitro que nós temos no laboratórios. Então, nós fazemos uma diferenciação aí das NSCs, um processo aí de diferenciação de 60 dias, mais ou menos, que essas células, elas são diferenciadas em astrócitos, e aí nós pegamos, né, esses astrócitos humanos e infectamos, então, com o SARS-CoV-2, para entender melhor o que estava acontecendo no astrócito, né, como a gente viu, tanto na parte de imunohistoquímica, quanto na proteômica, né, a gente decidiu avaliar melhor a questão dos astrócitos aí em relação à infecção com o SARS-CoV-2. E aí, eu, juntamente com o Flávio, né, nós avaliamos, então, vimos aí a presença, né, do vírus nos astrócitos, aqui que a gente pode ver novamente aí a marcação para spike, né, do SARS-CoV-2, em verde, né, a marcação para GFAP em vermelho, e a marcação do RNA fita dupla aqui em roxo e em lilás, né. Então, a gente viu, bom, o vírus está lá, e possivelmente ele está se replicando, né? A gente viu essa marcação que ficou bem legal. Aí, além disso, nós fizemos um ensaio de viabilidade, né, para ver se esse astrócito infectado, se ele começar, a partir de quanto tempo pós-infecção que esses astrócitos começavam, então, a morrer, né? E a gente viu que a partir de 48 horas foi possível observar aí que esses astrócitos reduzem a viabilidade celular, né, 48 horas após a infecção. E nós vimos também nós temos o vírus, né, com GFP. Então, a gente consegue ver se o vírus realmente entrou na célula através da imuno, né? E aqui, como vocês podem ver na imagem, nós vimos aqui, né, que a marcação, digamos, de células mais infectadas, né, é no pico aí de 48 horas. Né? Então, nós vimos que em 48 horas você tem um pico aí de células infectadas, né? E também você ocorre aí uma diminuição da morte celular desses astrócitos. Aí a gente foi tentar identificar, bom, ok, o vírus está entrando no astrócito e ele está replicando no astrócito, né?
E a gente foi tentar entender como que esse vírus estava entrando, né? Se era via ACE2, né, que já tinha sido descrito aí como a porta de entrada do cérebro, ou se era via neuropilina, receptor de neuropilina, que é o NRP1, né? Então, nós fizemos, a gente decidiu fazer esse ensaio porque os astrócitos, eles têm uma expressão muito baixa de ACE2, né? No sistema nervoso, tem uma expressão baixa de ACE2. Então, seguindo aí os trabalhos que estavam saindo na literatura, todos os trabalhos estavam dando indício que poderia ser aí via receptor de neuropilina, né? E aí a gente usou um anticorpo para bloquear o receptor de neuropilina, e a gente viu que quando tem o bloqueio desse receptor, a gente tem uma redução da carga viral. Aqui vocês podem ver no gráfico à esquerda, né? Em verde, a barra verde aqui, são as células infectadas, os astrócitos infectados, né? Então tem uma carga viral alta. E quando a gente bloqueia, aí o receptor de neuropilina tem uma redução dessa carga viral, né? E o mesmo que a gente pode ver aqui para o vírus, a gente consegue observar aqui com o vírus que tem marcado com GFP. Né? Então, aqui no último quadrante aqui que a gente consegue ver o anticorpo antineuropilina, a gente não vê, né, mais a marcação aqui para o vírus, né? Então, a gente viu que esses astrócitos, então, eles estavam sendo infectados pela via, entrando aí nos astrócitos via neuropilina, né? Aí nós seguimos fazendo a proteômica desses astrócitos infectados, né, para ver se a gente tinha as alterações, via as mesmas alterações que a gente viu na proteômica. E a gente teve sim uma correlação, porque a gente observou que nos astrócitos deu bastante proteínas alteradas em relação ao metabolismo celular, né? Que a gente também tinha observado aí na proteômica de cérebros humanos, né? Então a gente viu aqui em verde, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas a gente observou aí várias proteínas que estão relacionadas com a glicólise. Então, nós fomos aqui, né, continuando as análises aqui de bioinformática, né, então a gente viu aqui alterações aí na biossíntese de aminoácidos, metabolismo de carbono, a via da pentose fosfato, glicólise. Aqui também, né, em vermelho, a gente consegue ver a correlação, né, da proteômica do cérebro humano com a proteômica dos astrócitos infectados, e a gente consegue e nós observamos principalmente alterações em relação aí o metabolismo celular. Bom, os astrócitos, né, eles são as células mais abundantes aí no sistema nervoso central, e eles servem aí como um sensor metabólico para o neurônio, né, eles servem como suporte metabólico para o neurônio. Então, os astrócitos, né, eles são responsáveis aí pela manutenção do bom funcionamento, né, do neurônio, através aí, né, dessa troca, né, dessa correlação que tem entre os astrócitos e o neurônio, né. Então, o astrócito, ele é responsável, ele auxilia o neurônio na captação de glicose, né, ele auxilia o neurônio através do lactato, através do ciclo glutamina e glutamato também. Então, todos esses metabólitos são muito importantes aí para essa comunicação entre astrócito e neurônio, né? E aí, uma das coisas que a gente foi tentar entender, né, era como estavam esses metabólitos nos astrócitos infectados com SARS-CoV-2, né? Então, o Pedro Vendramini, que é o pós-doc aqui do laboratório responsável pela parte de metabolômica, ele fez, então, as análises nos metabólitos desses astrócitos infectados, e ele viu, então, uma redução dos principais metabólitos aí em relação ao suporte neuronal. Então, ele viu uma diminuição no piruvato, no lactato, na glutamina, glutamato, GABA e alfa-cetoglutarato. Então, a gente fez um screen, né, de vários metabólitos também. A metabolômica, ela é um pouco diferente da proteômica, né, em questão de identificação, né, ela não identifica tantos metabólitos igual a proteômica, que identifica tantas proteínas,
mas a gente conseguiu aí uma boa identificação, né, e esses foram os principais aí que a gente achou que tinha mais relação com a comunicação aí astrócito-neurônio, né. Então a gente viu que o astrócito infectado tinha aí uma redução desses principais metabólitos que estão relacionados com o suporte neuronal. E a gente seguiu para fazer uma técnica que chama-se HORSE, né, que a gente consegue ver tanto o consumo de oxigênio, quanto também a acidificação extracelular, que a gente vê a parte da glicólise, né? Então, em relação ao consumo de oxigênio, a gente viu que tem um aumento do consumo de oxigênio não mitocondrial e o aumento também da respiração celular, né? E aumento também do próton leak, indicando aí uma possível relação, né, do aumento da atividade metabólica, o que daria aí, o que deu indícios para a gente criar uma hipótese de que o vírus, ao entrar aí no astrócito, né, ele está usando toda essa maquinaria, né, celular, toda essa maquinaria de metabolismo celular para sua replicação, aumentando então a atividade metabólica e consumindo todos esses metabólitos, né, que a gente observou, diminuição do piruvato, diminuição de lactato, diminuição aí do glutamina e glutamato também. E aí, seguindo isso, a gente foi tentar entender, né, bom, esses astrócitos, eles estão aí, né, com uma deficiência no metabolismo energético, né, e o que é isso, como o astrócito, né, ele tem uma função essencial aí no suporte metabólico neuronal, a gente foi tentar entender, bom, então, esse astrócito, ele está perdendo essa função, né, então, o que isso vai ocasionar no neurônio, né? E aí, para isso, nós fizemos um experimento, né, que a gente pegou os astrócitos, nós cultivamos eles, infectamos com o SARS-CoV-2, e aí nós pegamos esse meio de cultivo e colocamos aí esse meio de cultivo tanto na SH, que é uma linhagem celular diferenciada, quanto nos neurônios derivados aí de célula-tronco. E aí nós observamos que o astrócito infectado, ele prejudica a viabilidade celular, tanto nos neurônios derivados de NSC, quanto na SH também. Então, aqui vocês podem ver, no primeiro gráfico, né, a gente tem a barra que é o controle, o MOC, e o COV. Então, o neurônio infectado, ele não reduz a viabilidade celular. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, não dá para eu ver. Tá. E então, voltando, né? Uma vez esse neurônio infectado, ele não tem a redução da viabilidade celular, mas quando ele está na presença do meio condicionado do astrócito que foi infectado, ele tem uma redução aí de aproximadamente 40% da viabilidade celular desse neurônio, e tem um aumento aí da apoptose, né? Da morte celular por apoptose. E a gente observou também isso na né? E além disso, nós fizemos, né, codificamos a carga viral desses grupos para tentar entender se o meio condicionado poderia ter algum resquício de vírus e esse resquício está aumentando a infecção, enfim. E aí nós vimos que não, né? Que aqui no último gráfico, né, a gente pode ver o grupo controle não tem carga viral, o grupo COV tem, né, um aumento aí da carga viral, e os grupos que têm o meio condicionado do astrócito, tanto o controle quanto o COV2, não apresentou aí aumento da carga viral, né. Então, esse trabalho, né, esse nosso trabalho que está como pré-print aí, nós submetemos, né, ele está em revisão, ele foi para a revisão da Nature Neuroscience, né, e esse trabalho a gente concluiu, né? Então as conclusões aí desse trabalho, né? Que o vírus ele causa, né, alterações nas espessuras corticais, prejudicando aí o desempenho neurológico, né? Aumentando aí os índices de ansiedade, depressão e cognição. Além disso, a gente viu que o coronavírus ele chega até o cérebro, sim, e que ele infecta os astrócitos,
Como ele chega ainda é uma pergunta que a gente não conseguiu responder. Eu acredito que é uma grande pergunta aí para os neurocientistas, né? Então, isso a gente está investigando agora, mas para um futuro trabalho, não para acrescentar nesse trabalho. E nós vimos, então, que o SARS-CoV ele altera a atividade metabólica aí dos astrócitos, e uma vez esses astrócitos infectados, eles prejudicam a viabilidade neuronal, como uma reação em cadeia, né? Então, uma vez esses astrócitos infectados, eles vão prejudicar aí a viabilidade neuronal, né? Então, essas foram as conclusões aí do nosso trabalho, né? Esse trabalho, né, ele foi financiado aí pela FAPESP, pela CNPq, Serra Pilheira, a CAPES, e pela FAPEX também, do projeto aí da Unicamp e da Força Tarefa. Esse é a rede, aqui é o Instagram aqui do laboratório, se vocês quiserem acompanhar aí o nosso trabalho, sigam a gente nas redes sociais. Esse trabalho ele foi executado aí, né, como primeiros autores eu, o Vitor e o Flávio, e como autores aí correspondentes, né, a gente está com o apoio do Thiago Cunha, Marcelo Mori, a Clarice Iassuda e o professor Daniel Martins de Souza, né, então, realmente nós descobrimos aí um novo jeito de trabalhar, né, que, como vocês viram, são mais de 80 autores no trabalho, foi um trabalho de formiguinha, um ajudando o outro, e a gente conseguiu esses resultados em pouco tempo, né? Então foi um trabalho grande e executado num curto prazo, né? E a gente conseguiu, né, através dessa união aí da força-tarefa, né? Aqui são os pesquisadores, né? Os principais colaboradores aí do nosso trabalho, né? Então, tem o pessoal do Ermarci, né, que é os professores aqui da Unicamp, o professor Zé Modena, né, que abriu o seu laboratório para ajudar a gente, e, enfim, nós estamos aí numa grande rede de colaboradores, então isso só foi possível executar aí, né, com a ajuda e o trabalho de todos, para que ficasse um trabalho legal, né. Esse daqui é mais uma fotinho aí do meu grupo, e queria agradecer pelo convite, espero que vocês tenham entendido aí o trabalho, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, estou aberta aí para que a gente discuta mais sobre esse trabalho. Se tiver sugestões também estamos abertos, colaborações também estamos abertos, então acho que a gente pode ir para as perguntas aí. Falei muito rápido? Não, Fernando, foi ótimo. A apresentação muito boa. Gostamos bastante. Acho que no chat aí tem bastante manifestação do pessoal aí. Sempre todos achando um trabalho incrível. Realmente o trabalho é bastante volumoso e envolvendo muitas pessoas, né? Porque são muitas técnicas bastante modernas, atuais, né? Para, obviamente, ficar uma conhecer um pouquinho mais aí da fisiopatologia, né, dessa doença aí que é tão nova, né, para a gente, né, e que pouco é conhecido ainda, em particular os efeitos sobre o cérebro, né. Sim. Se alguém tiver, Bárbara, se você quiser controlar o chat com as perguntas, pode controlar, tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu quero. Vamos ver, eu já formulei uma pergunta que talvez você poderia fazer. Bom, fala aí já então. Não, não, vamos ver. Bom, Pode. pergunta. Pode falar, Bárbara, pode falar. Não, a gente. Essa parte de metabolismo, né, que a gente viu bastante alterações, né, na parte em relação ao metabolismo celular, né, que são coisas que a gente continua aí investigando, né, para um trabalho à parte aí que a gente vai realizar aí em relação à parte do metabolismo, né? Que assim, o metabolismo é muito legal, mas é um mundo que você entra e para você se perder ali é muito fácil, né?
Então, a gente está tentando entender melhor o que está acontecendo nessa parte do metabolismo aí do astrócito, né? Sim. Mas pode fazer a pergunta. Então vai. Fernando, então assim, ó, você, a neuro, identificou como se fosse uma forma de entrada, né, um ligante, né, a neuropilina, né, Isso. no cérebro, e não a ECA2. Realmente a ECA2 ela é pouco expressa mesmo em neurônio, mas assim, mas tem região do cérebro que ela tem demais, né, que é Sim. no órgão subcorneal, né, ou regiões assim onde você não tem um pouco de barreira hematocefálica, ali você tem uma quantidade maior dela, expressa mais, né. Essa expressão então, ali pode ser uma outra via, né? Mas eu também estava vendo que essa via pode ser principalmente aquela que chega pelo nariz, né? Pelo bulbatório, é isso mesmo? É. Então, tem uma discussão, né? Saiu um trabalho agora recentemente, né? Que o maior indício aí é que é via epitélio olfatório mesmo, né? O epitélio olfatório ele tem uma grande expressão aí, né? Tanto do ECA2, né? Do ACE2, tanto também daquele TMP-RRMS2, que auxilia ali na ligação do vírus com o ACE2. Então, o epitélio olfatório tem, né? Aí tem uma alta expressão, né? Nos astrócitos, a gente viu nos astrócitos que a gente tem aqui no laboratório, né? A gente, tipo, a expressão é quase, assim, quase nada, assim. A gente fez por várias técnicas, até tá no paper, né? Que eu acabei não colocando aqui para não ficar muita coisa. Mas a gente viu, né, que a expressão de neuropilina é muito maior, né? E aí a gente tá em colaboração com um grupo da Alemanha, que eles ficaram mais instigando a gente a avaliar essa parte, né? Eles falaram, não, aposta que é via neuropilina, vai que é via neuropilina. A gente fez alguns testes, né, que não estão no paper, né, mas que talvez entre aí como material suplementar, que a gente usou, né, também para bloquear o ACE2, né? A gente também fez, né, a mesma coisa que a gente fez com o receptor de neuropilina, usamos um anticorpo para fazer o bloqueio do receptor, e a gente não viu tanta alteração da carga viral igual a gente vê no receptor de neuropilina, né? Então, a gente está aí apostando que é via neuropilina, né? Certo. E, Ou pode ser que seja os dois também, né? Um pouco do... com certeza. Eu acho que depende ele vai aproveitar todas as vias, né? Sim, Vai aproveitar todas as formas de entrada, né? É, e viu também uma redução do córtex, né? Principalmente córtex mais frontal, não é isso? Pelo que tinha visto. isso. Viu uma redução no córtex frontal, que eles... Na imagem... a Fabi, tudo bom? Agora eu também. Então, eles viram o grupo da doutora Clarissa, né? Eles viram alteração aí no giro lingual esquerdo, né? Mais no córtex, no córtex pré-frontal também, no sulco olfatório também, eles viram. Eles fazem toda aquela classificação, né? Que eu já não lembro mais anatomicamente, mas é o giro reto do sulco olfatório, umas regiões bem mais específicas, né? E você acha que essas alterações metabólicas pode estar também relacionado com o controle da ventilação da pessoa? Toda a dificuldade, né, do controle ventilatório em si, né? Ou seja, a morte de neurônios de regiões que controlam a respiração, você acha que pode estar envolvido com essa resposta? Sim, eu acho que pode estar envolvido, sim, essas alterações na região. A gente tentou, no começo, quando a gente iniciou o trabalho, né, a gente estava conversando com o Paulo Saldívia e a ideia é que ele conseguisse tirar aí, né, um pedaço do tronco, das regiões que estão mais relacionadas, né, com o controle da respiração. Só que a autópsia de pacientes, né, não é possível você fazer a incisão, né, e fazer a abertura, porque tem aí a carga viral pode se espalhar, tal, então é mais difícil, né? Então a saída é fazer essa autópsia aí via endonasal, né?
Então, a gente não conseguiu, mas assim, é um palpite, né, que possa aí ter uma... A doutora Clarice até, né, a gente já conversou, ela está fazendo uns trabalhos de imageamento também mais relacionado com essas regiões aí. Então, tem cenas do próximo capítulo aí dela. Mas uma coisa que a gente... que acho que é muito difícil, né, que acho que a gente não vai conseguir responder, e, né, talvez outros grupos de cientistas consigam, mas é ver, tipo, o que é causa e efeito, né, assim, o astrócito está infectado primeiro, depois neurônio, né, qual que é essa relação aí de causa e efeito, né, porque uma vez que o vírus entra, se ele passar a barreira hematocefálica ali, ele já tá, né, ele vai pegar o que tem pela frente, né, digamos assim, né. A gente está fazendo um estudo também agora com barreira hematocefálica, né? Então, é o nosso próximo passo aí também ver a questão como que a barreira hematocefálica se comporta aí em relação ao vírus, né? Mas tudo em modelo in vitro, né? Que é bem complexo, né? Para estudar, né? Barreira, enfim. Fernando, vou fazer mais uma pergunta, depois a gente vai para o chat, né? Assim, Tá, mas conhecendo então assim, a forma com que o neurônio ele chega até o cérebro, né, e tendo o astrócito aí como uma célula-alvo principal, né, você acha que desse estudo, assim, pode surgir um indício de algum medicamento que pode estar tentando prevenir os danos causados pelo infecção do SARS-CoV no cérebro central? olha, eu acho a gente, assim, com os bancos de dados da proteômica, o pessoal aqui da bioinformática consegue fazer alguma correlação, assim, né? Mas eu não posso falar ainda. Assim, não, porque assim, a Mas, primeira coisa que é porque você trabalhou com canabinoide e os purinérgicos. sim, E os purinérgicos têm tudo a ver com relação ao metabolismo. sim. Né? Então, assim, obviamente, a forma de você. A vacina é a principal forma de você estar evitando que a pessoa fique doente por isso. Mas uma vez que a pessoa ficou doente, né, a gente tem um arsenal medicamentoso muito fraco ainda, né? A gente não consegue. Tem alguns estudos de algumas coisas, tá, mas ainda bem bem no primário ainda as coisas, né? Sim. E, assim, se a gente pode, né, se pode vir a surgir alguma coisa que amenize os danos. Então, a gente amenizar, assim, no sentido de prevenção, a gente não tá olhando nada, assim, né, para isso. Isso acho que a parte de canabinoides, acho que até o pessoal de Ribeirão que tá estudando isso. A parte de canabinoide a gente não vai se envolver nada por enquanto, né? Aí que tá com o pessoal de Ribeirão. Mas a nossa ideia mesmo é mais fazer estratégias para mudar o metabolismo mesmo, né? Então, usar inibidores aí da glicólise, enfim, de vias metabólicas para a gente entender melhor o que, tipo, aumenta ou não a replicação, né? Então, a gente fez alguns ensaios de privação de glicose mesmo, alguns ensaios simples, né? E a gente vê que reduz, né, bem a replicação viral, que já era esperado, né? E, enfim, aí a gente está tentando analisar melhor essa parte de via de metabolismo, né? Azitromicina entra nessa jogada? Não, então, a parte de bancos de dados que cruza, eu vou até te mandar uns trabalhos que o pessoal está fazendo aqui, mas é relacionado ao banco de dados, né? Uhum. Mas eles viram alguns medicamentos, assim, mas acho que nada que chamou muito nossa atenção, assim, sabe? Disso para a gente seguir investigando, assim. Assim, então agora eu vou deixar participar um pouco do Do chat, né? pessoal, Bem, deixa eu ver aqui como que tá. bom, tem minha tia Lígia é médica, e ela estava muito interessada usando pelo excelente trabalho.
várias outras pessoas, Thaís, Vanessa, né? Mas eu vi uma pergunta, Legal. Beatriz, deixa eu ver, tem um monte, né? Mas eu vi uma pergunta. Bárbara, você selecionou a pergunta? Eu não estou perdido aqui. Sim, tem duas perguntas aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu aproveitar, já que eu liguei o microfone aqui, agradecer, Fernanda. Sua palestra foi sensacional, tá todo mundo elogiando muito aqui. Agradecer também você ter aceitado o convite, em nome de todo mundo da Liga. Obrigada pelo convite, viu? Foi muito legal participar aqui com vocês. Bom, deixa eu ler aqui. A primeira pergunta que fizeram lá em cima, a Tereza até colocou aqui embaixo, ó, querem saber se as alterações sistêmicas geradas pela infecção podem ser revertidas? Olha, isso é uma pergunta difícil, né? Assim, da questão de uma infecção sistêmica, né? Mas, assim, uma das coisas que a gente tem discutido bastante, né, que, assim, os efeitos, que a gente não descarta também alguns desenvolvimentos, dos efeitos neurológicos serem decorrentes aí, né, de uma infecção sistêmica, né? Então, a gente viu aí, né, que os pacientes com Covid, eles têm, né, uma chuva de citocinas aí, citocina storms, então, e eles entram em hipóxia, alguns pacientes, então isso pode, né, também ocasionar aí danos neurológicos, né? Até o Alexandre sabe bastante disso, da parte de sickness behavior e tudo Eu mais, vou né? te perguntar depois outra coisa, então. E aí, os pacientes que a doutora Clarissa analisou, né, tem todo uma FI, tem todo o histórico, né, eles não tiveram alteração aí nessa parte de oxigenação, de hipóxia, então eles não tiveram as alterações, o que já elimina, então, essa possibilidade, né. Mas a gente não descarta também que a parte de uma infecção sistêmica aí está alterando, né, levando aí esses déficits cognitivos, que a gente já sabe que são bem clássicos, né, que pode ser as duas coisas, né, na verdade, um sinergismo aí da presença do cérebro, da presença do vírus no cérebro e da infecção sistêmica também, né. Uma coisa que a gente se discute bastante, assim, que eu acho que até, Alexandre, que eu acho que você e a Fabiana com certeza já pensaram bastante sobre isso, né, que assim, o que tem se visto na autópsia, né, que dependente do paciente, né, você tem a carga viral maior em determinados órgãos, né, então tem pacientes que têm uma carga viral muito maior no cérebro e quase não tem danos respiratórios, né, e tem pacientes que têm muito mais danos respiratórios, enfim, e que eu acho que talvez mais, né, para frente a gente consiga entender, né, que seja uma doença que a gente tenha que se tratar dependendo do paciente, né, dependendo dos sintomas dele, né, se for mais neurológico, ter um tipo de tratamento, se for mais a questão pulmonar, ter outro tipo de tratamento, né. Obrigada, Fernanda. Tem mais uma pergunta aqui, ó, da Josiane. Você acredita que o vírus possa ter mais de um mecanismo para conseguir entrar nos astrócitos, além da via que você apresentou aqui para gente? Ah, sim. A gente acredita que o da neuropilina possa ser o principal aí, mas com certeza o que tiver ali de a expressão do ECA2, né? Provavelmente o vírus usa também para entrar, e outros aí que estão por se descobrir ainda que a gente não sabe, né? Então, eu acredito que sim, que tenha outras vias também. Ok, obrigada. Alexandre, se quiser fazer sua pergunta agora, você Não, pode. tá, então fazer outra pergunta. Pode. Deixa eu aproveitar, né? Bom, então assim, eu também acredito que deve ser um misto aí, né, dos efeitos, né, um efeito com relação aos danos cognitivos, né, neurais aí que a gente pode vir a ser visto em pacientes que sobrevivem, né, à Covid, né. Mas assim, quando a gente pensa naquele caso grave, né, que realmente a gente apresenta a tempestade de citocinas aí, né,
aí fica bem evidente que realmente pode, já tem outros modelos também de infecção, eles podem provocar essas alterações no sistema nervoso central, no sentido de causar depressão ou déficit cognitivo, né? A pergunta é, e casos não sintomáticos, e que, não sintomáticos assim, não grave, né? Não sintomático no seguinte sentido. Não, deixa eu mudar a minha pergunta, né? No caso, assim, de pessoas com sintomas leves, que normalmente é a tal da anosmia, né, e etc., e que fica só nisso, ou seja, parece ser só mesmo um sistema, um local no seu central, alguma coisa assim, né? Você acha que o vírus ele pode, então, causar um quadro de neuroinflamação, apenas neuroinflamação, e já desencadear algum quadro neurológico? Então, é uma coisa que a gente tem discutido bastante, né? Saiu um paper recentemente, né? Que ele mostra, né? Que ele discute qual que é a possível entrada do vírus, né? E aí ele fala que é via bulbo olfatório, e que aí via o epitélio, né? O olfatório, e que aí a tempestade de citocinas ela falha nessa comunicação aí do epitélio com os neurônios olfatórios, né? Que pode ser decorrente disso, e aí a pessoa perde aí o olfato por não ter essa comunicação. E ele fala também de outras possibilidades aí, né? E isso, assim, a questão do que a gente tem discutido bastante, né, em relação à neuroinflamação, porque, assim, a gente avaliou algumas coisas, né, relacionada à parte inflamatória, né, tanto astros como neurônio também, que a gente tem investigado, e assim, a gente não observou uma neuroinflamação tão exacerbada quanto a gente pensava que nós iríamos observar, entendeu? A gente viu, claro, né, uma resposta aí, L1 e L6, a principal interleucina aí que a gente viu foi o aumento da IL-8, então, que já está sendo aí, né, bem estudada também, essa parte da IL-8. Então, assim, a gente viu essa parte de neuroinflamação, mas a gente não conseguiu identificar nada que fechasse a história, sabe? Que conseguisse falar, ó, ele está produzindo mais IL-1 beta numa quantidade que leva à morte neuronal, entendeu? A gente não conseguiu ver essa relação, sabe? A gente fez alguns experimentos para ver isso, mas a gente não conseguiu. E assim, a parte de neuroinflamação, né, e cognição é clássica, né? Então, provavelmente deve ter aí uma relação que eu acho que a gente só vai conseguir responder talvez em animal, né? Eu acho que modelo animal só que vai conseguir ter essa resposta. O grupo da doutora Clarissa, eles continuam acompanhando esses pacientes, né? Então, eles vão acompanhar esses pacientes que apresentaram aí um déficit cognitivo, né? Por 3 anos. Tipo, o projeto deles é acompanhar, né? Para ver se essas alterações são reversíveis ou não, né? A gente espera que sim, né? Que sejam reversíveis, né? Não sei se vocês já discutiram sobre isso, de ser reversível ou não, mas eles estão acompanhando esses pacientes aí, acho que a cada 3 meses, e para ver como que tá essa parte aí de déficit cognitivo, né? Então, eles voltam, eles avaliam o paciente, né? Fazem os exames, os testes, o PCR, né? E os testes neuropsicológicos, tudo novamente a cada, aí é por 3 anos, ao longo de 3 anos aí. Certo. A última mesmo pergunta, agora a última mesmo. Não, pode falar. Porque, assim, é bastante difícil estudar o vírus, porque você precisa de um laboratório com nível de biossegurança, o ONB3, como você disse, né? Então, então assim, são pouquíssimos laboratórios no país que conseguem estudar dessa forma, né? Mas em animal, né? Por 2 motivos, né? O animal, primeiro que o rato não é suscetível, né? Porque ele não tem, ele não expressa, né? O spike do vírus se liga, né? O que seria um modelo, uma alternativa de modelo para estudar em animal? Será que o poli-C seria uma forma, né? Um DNA? O que você acha?
Então, o pessoal tá usando hamster, né? Tem um pessoal em São Paulo e o pessoal do Thiago Cunha fizeram algumas coisas com hamster, né? E eles têm aquele camundongo, acho que é K18, que expressa mais, né? O que tem o receptor aí, o ECA2. E daí eles estão também usando esse animal, assim. Esse animal é bem interessante, mas ao mesmo tempo ele é uma ferramenta artificial, né? Que não, a gente não dá para entender, né? Alguns mecanismos aí, mas também talvez não seja o ideal aí para se trabalhar, né? O pessoal de São Paulo, eles estão usando o hamster e eles estão, assim, vendo alguns resultados interessantes, né? Mas a estrutura de NB3 para animal é, assim, é uma coisa surreal, né? A dificuldade, né? É muito... assim, a parte de in vitro já é difícil, né? Então, a gente está fazendo as infecções lá no laboratório do Zé Modena. O gasto é muito grande, né? Porque a paramentação toda, os EPIs são muito caros e a gente tem limite, né? Então a gente tem um tempo que a gente pode ficar até 5, 6 horas no máximo lá dentro, não pode ficar mais que isso. E a gente tem, enfim, né, todas as restrições, tal, de entrada e de como tem que sempre, né, tá várias pessoas presentes, você nunca pode entrar sozinho, tem toda uma estrutura, né? E a parte animal é mais complexa ainda, né? Uma das coisas que também eu acho que seria um bom modelo é fazer slices, né? Slices de hamster, e a gente está fazendo umas coisas também nesse sentido aí, de pegar os slices e infectar, né? Mas assim, para animal realmente é bem difícil, viu? Quando começou a possibilidade aí da gente fazer com os animais e tal, eu falei, eu não vou. Animal, daí já, porque as sopas são muito. A paramentação é bem difícil, né? Daí eu falei, não, já. Pelo menos você ia ficar protegida da alergia do pelo, né? É verdade. Eu já tenho alergia e ainda. E minha alergia continua ainda, viu? Não parou. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver. Para encerrar? Legal. Aí na Unifal vocês não têm nenhuma estrutura, né? Que seja NB2, que seja NB3. Não, não tem nada. O único laboratório que tem, um único é na UFMG, em Minas Gerais inteiro. Daria para. Então é bem restrito mesmo. Então, com relação a esse estudo que você fez, por isso da importância do seu estudo, eu queria só ressaltar isso, né? Porque realmente, assim, durante uma pandemia, com os laboratórios todos eles fechando e acesso bastante restrito, né? E conseguir fazer essa rede de colaboração para usar os laboratórios mais sofisticados que tem, no grau de biossegurança que é necessário, né? Então, assim, esses resultados assim, são realmente muito valiosos, né, para a nossa sociedade, né? Então, assim, aqueles que pagam os impostos, e esses impostos, parte pequenininha só do dinheiro de pesquisa, né? Mas que acaba então, assim, bonito o trabalho, né, de reverter isso como resultado, né? Então, em humano, in vitro, etc. Muito, muito bonito o seu trabalho, Fernanda. A gente Obrigada. que está assistindo e o pessoal da Liga, queria muito agradecer a sua disponibilidade de estar conversando, disponible, né, um pouquinho do seu tempo aí para esse seu trabalho, né, que é de ponta no mundo, né, então, é isso. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Se vocês quiserem sempre conversar, aí estamos à disposição, colaboração também, viu? Manda umas amostras aí para a gente fazer proteômica. Falei para a Fabiana, também para a Fábio